Olá, pessoal. Meu nome é Clarissa Maia, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG e eu vim aqui apresentar o meu trabalho para o quarto Encontro Técnico e Científico para a Construção de Cidades Verdes. O meu tema é Patrimônio Vivo, Cidade Viva, as cartas patrimoniais e a questão social no meio urbano. Para introduzir a pesquisa, é preciso entender que a noção de patrimônio histórico-cultural nem sempre foi a mesma. Ela evoluiu e se desenvolveu de forma profunda ao longo dos anos, especialmente ao longo do século XX, que antes a gente tinha uma salvaguarda voltada apenas para bens materiais pontuais, e hoje a gente já tem diversos novos entendimentos do que é reconhecido e protegido. E as cartas patrimoniais, elas foram instrumentos que tiveram um papel importantíssimo nessa jornada. As cartas patrimoniais, elas são documentos produzidos por estudiosos e técnicos de todo o mundo na área da conservação e que fornecem fundamentação teórica, conceitos e recomendações para o reconhecimento, a preservação e o restauro de bens patrimoniais. Essa transformação do entendimento patrimonial pôde abranger uma maior diversidade de bens protegidos, incluindo, por exemplo, conjuntos urbanos, as paisagens naturais e manifestações culturais que a gente conhece hoje em dia. Portanto, esse trabalho ele propõe fazer um estudo das cartas patrimoniais, analisando como se deu a evolução da relação do patrimônio histórico com a questão social, entendendo como a questão da habitação e da participação popular é tratada nas políticas de preservação atualmente. Aqui eu trouxe alguns autores que eu usei no referencial bibliográfico e as principais cartas que foram trabalhadas. Na primeira parte da pesquisa, eu desenvolvi um pouco sobre a evolução da noção de patrimônio histórico, no qual eu trouxe o historiador francês Jacques Le Goff, a partir do entendimento dele da noção de patrimônio, que ele entende em três fases. A primeira fase ela se inicia lá no século XVIII, quando o Estado passa a se interessar e a ter uma preocupação com o patrimônio histórico através dessa ideia de salvaguarda de uma memória nacional. A segunda fase ela acontece no período entre guerras, que se verificou o uso crescente do termo de patrimônio pelas instituições e associações internacionais. E já na terceira fase, entre os anos de 1960 e 1980, a noção de patrimônio histórico se expandiu com a atribuição do seu valor social. Então, nessa primeira fase, o foco ele era voltado apenas a monumentos e obras de arte que, agregados de valor artístico histórico, reforçassem essa ideia de nação. No livro Patrimônio em Processo, a pesquisadora Maria Cecília Londes Fonseca fala que a ideia de posse coletiva como parte do exercício da cidadania inspirou a utilização do termo patrimônio para designar o conjunto de bens de valor cultural que passaram a ser propriedade da nação, ou seja, do conjunto de todos os cidadãos. No Brasil, o Barroco Mineiro foi o escolhido como a forma de expressão que melhor representava o país, junto da arquitetura moderna. Então, aqui a gente percebe que nesse primeiro momento ainda se tinha um foco voltado apenas para monumentos escolhidos por uma minoria de técnicos, que apresentava um caráter museificado das construções. Elas não participavam de fato da dinâmica das cidades, eram mais representações simbólicas. E o professor Leonardo Castriota ele usa o termo fetichismo material justamente para destacar essa relevância dada à materialidade das obras, como se a obra em si apresentasse valores absolutos, inatos ao objeto e não relativos. E essa ideia ela esteve presente desde a Carta de Atenas de 1933 e se perpetuou até a Carta de Veneza de 1964. Começando a adentrar agora nas cartas patrimoniais, é preciso destacar aqui a relevância da Carta de Atenas de 1933 para o movimento modernista. Esse documento ele reforçava toda essa ideia de proteção a grandes monumentos, ao passo que ele apresentava novas formas de dinâmica da cidade. Então, projetos de renovação urbana eles começaram a tomar força em prol da modernização das cidades, e isso acabou ameaçando conjuntos históricos que eram considerados ultrapassados e irrelevantes, por serem de uma arquitetura secundária ou arquitetura menor, que são as construções civis. O arquiteto francês Le Corbusier, que foi o principal redator da Carta de Atenas de 1933, foi uma das principais vozes do movimento moderno e, em 1925, apresentou um projeto muito emblemático, o Plan Voisin. Esse projeto ele previa a substituição de grande parte do centro de Paris por um conjunto de 18 edifícios modernistas idênticos espelhados.
E, apesar desse projeto não ter sido concretizado, ele inspirou renovações destruidoras em várias cidades do mundo todo e inclusive aqui no Brasil. Foi só a partir da segunda metade do século XX que a gente começou a ter uma mudança significativa no entendimento patrimonial, pela inclusão da ideia de valor de uso. Esse termo foi apresentado por Hegel ao desenvolver os entendimentos sobre valores patrimoniais, presentes no seu livro O Culto Moderno dos Monumentos. E o valor de uso, ele estava inicialmente presente de forma bem tímida na Carta de Veneza, de 1964, que aqui nessa citação a gente pode perceber onde foi falado: a conservação dos monumentos é sempre favorecida por sua destinação à função útil à sociedade. Esse entendimento ele foi desenvolvido melhor em 1967, nas normas de Quito, quando essa ideia se expandiu ao trazer a preocupação com o contexto urbano e natural dos monumentos. Então, esse documento, as normas de Quito, ela reforçou a ideia de função social do patrimônio e apresentou o início da expansão patrimonial aos conjuntos urbanos, que isso haveria a ser concretizado na década seguinte com a criação do conceito de conservação integrada. Em 1975, a gente teve a elaboração da Declaração de Amsterdã, que, baseada na experiência de requalificação do Centro Histórico de Bolonha, na Itália, formulou os princípios da chamada conservação integrada. A conservação integrada, ela defende relevância dos usos, especialmente a relevância do uso habitacional, a reabilitação de bairros antigos sem alterações significativas na comunidade local, defende que todas essas intervenções devem ser feitas em conjunto com o planejamento da cidade, como uma política pública e com a participação direta dos cidadãos. Aqui eu trouxe uma citação que fala exatamente sobre essa relevância social, quando é dito que a consideração dos fatores sociais condiciona o resultado de toda política de conservação integrada. Uma política de conservação implica também a integração do patrimônio na vida social. No contexto brasileiro, esse manifesto se refletiu na Carta de Petrópolis, em 1987, que foi elaborada no primeiro Seminário Brasileiro para a Preservação e Revitalização de Centros Históricos. Esse documento, ele aponta fundamentos como a necessidade do engajamento popular, de integração de ações dos órgãos federais, estaduais e municipais, da função de moradia e predominância do valor social sobre o valor de mercadoria, sendo que o principal objetivo dessa carta foi oferecer condições necessárias para a expressão e consolidação da cidadania através da integração do meio urbano histórico na vida cotidiana citadina e da reapropriação política do espaço público pelo cidadão. Esse novo entendimento de conservação integrada, ele influenciou na criação de diversos programas no país, como, por exemplo, o Programa de Cidades Históricas, que foi criado na década de 70 com o objetivo de recuperar cidades históricas localizadas na região Nordeste, e anos depois, em 1997, com o Programa Monumenta, que tinha essa mesma proposta do Programa Cidades Históricas, mas já tinha uma abrangência nacional. Seguindo com a linha das cartas patrimoniais, a partir da década de 80, nós tivemos um maior desenvolvimento do entendimento de cultura. Em 1980, na elaboração da Carta Australiana, a Carta de Burra, foi apresentado o conceito de significação cultural. Esse entendimento deixava a relevância técnica de lado e dava espaço à voz da sociedade civil, que teria a responsabilidade de identificar tais obras e espaços de relevância por si mesmos. Então, os valores atribuídos ao patrimônio, eles começaram a se tornar mutáveis e interpretativos, com significados vindos dessas construções sociais, quebrando um pouco essa ideia de valor absoluto da obra. Essa linha de pensamento ela foi reforçada na Declaração do México, de 1985, onde os conceitos de cultura, identidade cultural e patrimônio cultural foram desenvolvidos, sendo que um dos tópicos era voltado para essa relação de cultura e democracia. Um trecho do documento falava, inclusive, que democracia cultural supõe a mais ampla participação do indivíduo e da sociedade no processo de criação de bens culturais, na tomada de decisões que concernem a vida cultural e na sua difusão e fruição.
Esse desenvolvimento dos entendimentos de cultura, sociedade e democracia, eles permitiram cada vez mais a incorporação do meio social na questão patrimonial e em 1989 acontece a 25ª Conferência Geral da Unesco, onde foi formulada a Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, que ela estabelecia a definição de cultura tradicional e popular e apresentava recomendações para a identificação e proteção, destacando a natureza específica e a importância da cultura tradicional popular como parte integrante do patrimônio cultural e da cultura viva. A gente percebe, então, que aos poucos ia se desenvolvendo o entendimento do conceito de patrimônio material e, em 1997, nas cartas de Fortaleza e Carta de Mar del Plata, foram expressas a necessidade de reconhecimento, catalogação e promoção de estratégias de proteção de expressões culturais intangíveis do Brasil e nos países latino-americanos, respectivamente. Assim, finalmente, no ano de 2003, foi formulada a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, que estabelece a definição de patrimônio cultural imaterial como práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. Nesse documento, a questão imaterial ela se torna oficialmente uma das esferas fundamentais ao se falar em proteção de patrimônio cultural para a garantia de um desenvolvimento sustentável, junto do patrimônio material, que possui significativa interdependência entre si. Essa interdependência, inclusive, ela pode ser observada, por exemplo, quando se fala no samba da roda do Recôncavo Baiano, reconhecido pela Unesco na lista de obras-primas do patrimônio oral e imaterial da humanidade desde 2005, e que é impossível desassociar a manifestação do local de origem. Assim como também o tambor de crioula do Maranhão, que foi registrado pelo IFAM em 2007 como Patrimônio Cultural do Brasil, e a tradição possui origens datadas por volta do século XIX, apresentando profunda ligação com o Centro Histórico de São Luís. Então, assim, ao longo dos anos, especialmente no século XX, a gente pôde observar o desenvolvimento de ideias de democracia, diversidade e direito à cidade, transformando o entendimento patrimonial ao passo que o fator social se tornava protagonista. Primeiro, na elaboração, por exemplo, de planos de requalificação de sítios históricos que levassem em consideração a população existente, a partir do conceito de conservação integrada, e depois na expansão cada vez maior do que se entende por patrimônio cultural, como a criação do conceito de patrimônio material. Hoje em dia, a gente já entende que a preservação do patrimônio cultural ele não acontece sem a atuação da sociedade civil como peça essencial para o desenvolvimento sustentável. E quando a gente leva isso para a cidade, é importante entender que a transformação é um fator intrínseco da dinâmica urbana. Portanto, quando a gente fala em proteção patrimonial na cidade, é falar sobre gestão dessa transformação, de modo a abarcar toda a diversidade que esse espaço tem a oferecer, com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas não apenas ao meio, mas também ao mantimento das pessoas e do modo de vida de quem habita e frequenta esses espaços, preservando assim o patrimônio vivo, fortalecedor de cultura, história e memória, sendo, portanto, uma cidade viva. Aqui estão algumas das minhas referências bibliográficas. Queria agradecer a todos. Muito obrigada.